10 horas e 41 minutos. Está conosco aqui. Ela está toda sorridente, toda formosa, a nossa grande amiga, a Maria Malaquias. Bom dia, candidata aí pelo PT. Bom dia. Bom dia, Sertãozinho. Bom dia, todo mundo. Chegou a candidata da força, da potência e da alegria. Aí, Maria Malaquias. Ave Maria! Ela estava treinando ali, rapaz. Que é o negócio? Fala de novo, não. A candidata da força, da garra e da alegria, Maria Malaquias. Maria Malaquias. A candidata da força e da alegria. Chegou Maria Malaquias. Puxa vida, Zé. Essa mulher não é fácil. É pra alegrar a nossa segunda-feira, mano. E com o pé quebrado, hein? A gente que veio tão deprê no final de semana, aí, ó, o cachorro. Como não, gente? Ó, o cachorro pegou na esquina. Ó, deixa eu contar uma coisa. Eu tive um acidente, né? O meu cachorro me derrubou. Mas tem uma coisa, gente. Quando o cachorro chega, poderia ser pior. A gente sabe, tem umas energias muito, né? É verdade. Estava eu caminhando muito, de repente, um tombo do cachorro me derrubou e eu quebrei. Fiquei 15 dias sem pôr o pé no chão. Mas a gente aprendeu muita coisa. A olhar Sertãozinho e a questão da acessibilidade. E nós fizemos até um vídeo porque o negócio é feio. E aí veio mães dizer para mim sobre a acessibilidade nas escolas. E você sabe, né, Wilson, que todo mundo me procura, né? Com certeza. Com certeza. E aí a gente identificou uma outra questão. E eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu estive impedida durante um período. E aí a gente percebeu a dificuldade das pessoas que são pessoas com deficiência e a importância de ser acessível. Eu tinha lugares que eu estava de cadeira de roda que era estreito e não conseguia passar. Muito buraco. Então, é uma questão... E aí a gente trata da questão que a gente estava vendo lá na Conferência das Cidades, da questão da locomoção e do acesso às vias urbanas. E aí a gente percebeu que a Sertãozinho tem essa deficiência. E é uma pauta que eu descobri quebrando a perna. E que a gente só tem essa consciência quando a gente está passando por problema. Então, por isso que eu sou uma... Fica limitado, né, Maria? Uma pessoa com tanta empatia mesmo, assim, do ouvido a dialogar, de olhar para a pessoa, de ouvir quem que está falando e por que está falando. E ter essa empatia mesmo de poder dialogar. Eu acho que isso é importante. E aí eu percebi que a questão da acessibilidade é uma questão de direitos sociais. E aí eu te falo, nada é por acaso, meu amigo. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo. Quando você me passou a informação que você tinha sido atropelada pelo cachorro, eu falei, será que tem alguém com apelido de cachorro? Não, era o meu... O dog. Não, é o Saddam. Meu Deus do céu. Saddam é bravo, hein? Não, tem o King, o Saddam e a Akira. A Akira mordeu a bunda dele hoje. Oh, meu Deus do céu. Eu nem passo na próxima sua residência, é louco. Ela morde a bunda, que o povo vai sair. Ô Maria, mas eu que lhe conheço há muitos anos, eu sei que você não começou a andar hoje na cidade. Não é pela campanha política que você começou a andar mais pelos bairros da cidade. Você sempre andou. Você é uma pessoa que sempre esteve ao lado do povo. E todas essas questões das pessoas te procurar, porque sabe que você é uma pessoa, uma guerreira, que você vai à luta, que você vai e vai buscar, traz um resultado. Isso você tem feito com bastante galardia. E eu te parabenizo aqui no ar por tudo isso que você tem feito. Muito obrigado, né? E assim, Wilson, uma coisa que eu sempre falei para você, a gente tem que saber de onde a gente veio e para que a gente está aqui. E, assim, a minha história é uma história de uma família trabalhadora. Minha mãe ela ficou viúva quando eu ia fazer 11 anos. E uma família de mulheres. E que talvez... São quantas mulheres? Nós somos 5 mulheres e 2 homens. Mas, em casa, meu irmão casou quando eu tinha 12 anos. E nós ficamos, minha mãe e nós, mulheres, com meu irmão Val mais menor, né? O mais novo. E a pauta das mulheres, por isso que ela é tão forte para mim. Porque, assim, é uma pauta que vai além de só de olhar da empatia, mas é uma pauta
de nós, enquanto mulheres, sobrevivermos a toda essa dificuldade, porque viver não é fácil, né? E por isso que eu costumo ir com alegria, mas também com muita firmeza. E assim, na minha Sua mãe foi uma guerreira, né? Dona Verônica, tudo de bom na vida. de Deus. Então, assim, todas as vezes que eu vou para alguma situação, eu agradeço meu pai, minha mãe e aqueles que vieram antes de mim. Eu olho para aqueles que estão do meu lado, me abaixo para aquelas pessoas que são menores e também subo quando eu encontro. Você sabe que os caras... E aí a negona vai e vai com tudo. E vai quicando, né? Eu já vi essa fera. Então, assim, essa história é uma história de uma família trabalhadora de Sertãozinho que teve um homem que morreu de acidente de trabalho, que uma Maria que passou por várias questões psicológicas na adolescência, que entendeu que tinha que ser ousada para chegar onde ela queria, que foi fazer cursinho gratuito, que foi fazer uma faculdade pública, que me formei em 98, e estar no serviço público desde 91, sabendo quem eu era, eu fui buscando entender como se articulava o processo, a instituição. E eu percebo que cada um nasce mesmo com uma missão. E a gente entende que eu sou da comunicação, eu sou uma mulher comunicativa, eu sou uma mulher que eu não sei olhar uma coisa e não intervir, mas sempre olhando quem que está do outro lado. E aí eu me formei assistente social, trabalhei na ADOT como assistente social, trabalhei no Postinho da Alvorada, e era concomitante, né? Eu trabalhava no Postinho da Alvorada e ADOT, depois Postinho da Alvorada, ambulatório de epidemiologia, que é de DSTs, e abrigo, depois fui secretária executiva da Casa dos Conselhos, quando a gente se conheceu. A gente trouxe, vários conselhos estavam desativados, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho da Política sobre Droga, Conselho da Juventude, Conselho do Idoso, estavam inativos. Quando eu fui secretária executiva, eu fui para ficar com 2 conselhos, da assistência e da criança e adolescente. No final, a gente implantou a Casa dos Conselhos. E, nesse processo, eu fui para o Conselho de Igualdade Racial, e aí eu fui para o movimento, e aí eu comecei a entender as políticas de direitos humanos e ver a necessidade que Sertãozinho precisa especificar as políticas públicas. Por quê? Para ele poder trabalhar em rede. É o seguinte, eu sou diferente de você, mas a gente tem algumas coisas que são semelhantes. Quando a gente especifica, vê o problema de cada um, a gente pode dialogar nas semelhanças. E é uma coisa que, dentro da administração pública, e passando já por tantos administradores, a gente percebe que nós precisamos ter uma política pública participativa. A população, ela precisa participar dos processos de decisão. E eu sempre fui uma mulher, dentro de tudo, que eu sempre fui muito do coletivo. Eu percebo que, para a gente avançar em alguma coisa, você precisa estar tratando o coletivo, né? E aí a gente foi para o movimento de mulheres, fizemos a primeira conferência da mulher em 2015, fomos para a luta até que criamos o Conselho da Mulher, e eu me identifiquei com essa pauta, porque muitas mulheres me procuram. Eu sou mãe solo, sou uma mulher negra, também é uma pauta que a gente entende que precisa melhorar. E quando agora foi o Conselho de Direitos Humanos, foi uma luta minha, que a gente começou lá na Casa dos Conselhos, e quando foi implantado, inclusive, foi muito legal, que o pessoal me chamou para a gente ajudar em como que seria isso. Então, e eu tenho também essa transição por vários espaços. Já fui perita judicial. Então, assim, se eu fosse me definir hoje, eu me definiria como uma mulher plural. E é assim que a sociedade é plural. Então, a gente precisa ter esse olhar plural. Se tem uma coisa que você sabe que eu não sei, eu preciso te ouvir para a gente tentar articular isso. E a gente vem para a Câmara de Vereadores como vereadora, e, se Deus quiser, no dia 6, a gente vai estar gritando a vitória certa.
é para trazer essa pluralidade, é trazer esse outro olhar. Né? Quando a gente... E aí eu tive a graça de estar aí hoje com a deputada Tainara Faria, que ela falou, Maria, tem um recurso de infraestrutura para o município de 500 mil. Como que a gente vai fazer? Fui até o prefeito perguntar quais eram os lugares, quais que eram as demandas. E aí ele falou, então é o seguinte, periferia é um lugar que muita gente não olha, então vamos pavimentar, recapear. Vila Garcia e Vila Aura, que tinham os espaços que precisavam. Aí, depois ela perguntou, eu falei, a saúde, a gente está tendo algumas questões de saúde. Aí ela mandou o recurso. Então, assim, e você tem que conversar não com a população, mas também com quem que está. E com respeito. Você vê que eu não brigo com ninguém, a não ser quando é uma luta justa. Porque, mesmo essa pessoa, mesmo se aquela pessoa ela vai contra aquilo, eu preciso ouvi-la para até, na hora que eu colocar o meu posicionamento, ele ter uma base. A gente não fala nada sobre base. E eu percebo que Sertãozinho precisa mudar o jeito de fazer política. A gente precisa fazer uma política dialogada, uma política que você não agride as pessoas. Eu sou uma mulher que, desde muito pequena, eu sofro preconceito pela cor. A gente sabe que Sertãozinho tem muitas pessoas que são racistas e não querem ver uma mulher preta lá. Só que eu vou mostrando quem eu sou e que eu posso ser igual e que, que o fato de eu estar, eu não vou prejudicar ninguém, eu não vou roubar nada de ninguém, mas eu tenho direito tanto quanto a outra pessoa. E isso a gente faz com respeito. Esse legado do meu pai e da minha mãe, de avançar nos espaços, com respeito, eu tenho. E é isso que eu vou levar para a Câmara de Vereadores. Dá gosto de ver a Maria falar, né, José? A Maria é uma batalhadora, uma lutadora, né? E muitas pautas aí que são predominantemente interessantes e até urgentes, né? Porque a gente sabe que muita gente faz, mas veladamente ou descaradamente, a gente convive com o racismo ainda. Uhum. Seja de forma velada ou na cara mesmo, que volta vez por outra a gente vê madames aí agredindo funcionários, tal, enfim. Qual que é a tua ideia sobre o racismo, como combatê-lo de uma forma mais efetiva? Assim, a gente... Essa semana passada, uma pessoa me entrou em contato comigo que ela sofreu racismo religioso, uma intolerância religiosa, e a gente sabe que por trás tem o racismo religioso. Hoje, Sertãozinho, a gente precisa criar um índice de levantamento e disque denúncia, porque a gente precisa saber onde que está o racismo. Para criar uma política... A gente sabe que o racismo existe. Estrutural, né? Só que a gente não tem política pública que fala sobre o racismo. A gente precisa aprender a falar sobre o racismo sem ter medo de que eu vou ser racista se eu falar. A gente cresceu com o racismo, a gente precisa fazer o letramento racial, e nem porque você é racista, você não pode mudar, entender que você foi racista, que você pode estar junto. Então, assim, para nós, pessoas negras, é muito importante a gente combater o racismo, mas a gente precisa de aliados, que são as pessoas brancas, para elas entenderem que ninguém quer tirar nada de ninguém. A gente só quer uma reparação e ter os direitos iguais. A gente quer entrar num lugar, por exemplo, você entra num lugar, se você fizer o teste do pescoço, você vai ver se é racismo ou não. Qual que é o teste do pescoço? É o seguinte, você entra num lugar, num restaurante, aí você olha quantas pessoas negras tem e quantas não, dependendo do espaço que você está. Vamos supor que você vai num restaurante, fala um restaurante aí, Tucas, assim. Aí você faz o teste do pescoço. Aí você olha quantas pessoas negras estão e onde elas estão. Normalmente você vai ver essas pessoas negras Servindo. E aí você faz um levantamento do número de pessoas negras e pardas que tem no país. Por que elas estão servindo? São a maioria, né? Isso. Então, assim, mas em que lugar que elas estão? Eu fui empregada doméstica e fui babá. Outro dia encontrei a dona Meire, que eu fui empregada dela. E foi a coisa mais linda, porque ela falou de mim, que ela lembra de eu estudando, porque desde muito cedo eu falava que eu ia fazer faculdade pública. Eu ficava pensando e olhava assim, por que a hora que a gente chega no lugar, todo mundo vira para olhar, dependendo do lugar que a gente está? E muitos olhares que você não é bem-vindo onde você está.
E, às vezes, tem muitas pessoas pretas e a gente fala, aquele ali é capitão do mato. E eu falo, cuidado, porque assim, às vezes as pessoas negras elas têm algum comportamento que elas acabam repetindo o racismo como uma forma de se proteger. Porque é muito duro quando você chega num lugar, a pessoa te olha como se você não pertencesse. E às vezes é melhor você fingir que você nem está e você colar no branco, que aí você vai sofrer menos. E é esse o processo. Então, está aí o Ed, que é um professor que trabalha a questão racial no SENAC, né? E que a gente é isso. Então, assim, a gente vem com o diálogo para dizer, nós somos o que nós somos. E assim, está tudo bem. Você teve um ato racista, está tudo bem. Então, vamos conversar. Como que a gente pode melhorar isso? E a gente precisa falar sobre isso nas escolas, né? Quando a gente estava à frente do Conselho de Igualdade Racial, que a gente buscou o recurso, o município devolveu o recurso porque não tinha gente para tratar disso. Então, assim, uma outra coisa que a gente precisa fazer na administração pública, as pessoas que vêm, elas têm que conhecer o que elas estão fazendo. Você sabe disso. A gente, por exemplo, vai vir aí uma nova administração ou não. Aí chega pessoas que nem sabem que veio, que nunca trabalhou na administração pública, aí chega achando que é uma coisa que é embutir aquilo, que não lê, que não sabe qual que é a pauta, o que é. E aí se eu fosse prefeito, eu implantaria a escola de governo. Isso acontece lá em Araraquara, que é o seguinte, você tem a escola de governo, que é um órgão que ele trata especificamente para capacitar servidores dentro das políticas públicas. E você faz vínculo com universidades públicas, e a universidade ela que faz essa capacitação, são convênios. Procura saber sobre escola de governo, que é uma coisa que dá muito certo. Por exemplo, todo servidor, ele é capacitado para tratar a questão do racismo, a questão do machismo, a questão da segurança pública, a questão... Então, assim, você tem um servidor preparado para lidar. Porque polivalente. A gente está lidando com as políticas públicas. A questão do meio ambiente que a gente teve agora. A gente está despreparado quando acontece alguma coisa. Por quê? Porque a gente não fala. E são políticas centrais. E a gente precisa validar as políticas. Nenhuma é melhor ou pior que a outra. Elas integram. Então, o administrador ele tem que ter essa cabeça. E uma outra coisa, por exemplo, com relação aos vereadores, são as audiências públicas. A gente não vê o vereador fazendo audiência pública. Audiência pública, você conversa com a sociedade, você discute com ela aquilo que ela quer de melhor, que é uma coisa que a gente, enquanto vereador, a gente vai fazer. As cidades têm um orçamento participativo, né? Aqui em Sertãozinho teria que vir do executivo, não vem. Então a gente vai criar as EPs, que são os encontros participativos, que é fazer reuniões nos bairros para que aquela população, porque os bairros eles têm diferença entre eles, e cada bairro, os moradores daquele bairro entender qual que é a necessidade dele. É o asfalto? É a iluminação? E aí a gente vai junto para a Câmara. Saúde. É uma forma de reavivar as associações de moradores. Sim. A gente vai para a luta, porque a hora que eu estiver defendendo, ele vai estar ali junto comigo. Ele participou daquele processo. Hoje fica todo mundo achando que vereador é salvador. A gente não salva nada, a gente só representa. Mas a gente representa aquilo que a gente ouve do povo. Então, assim, Maria, é difícil. Não tem mágica. É um processo de formiguinha, mas a gente tem que estar aberto para isso. A senhora conta com o apoio da deputada Tainara? Sempre, minha madrinha. E hoje o PT vai a campo com a Aline Ramos, com a Ana Júlia Rocha, com o Ironir Guimarães, Sim. com o Jonas, Sim. com a Lara Gal... o Cudinho, com a Lara Galta Roça, com o Luiz Picolezeiro, simpatia o Luiz também. Ele é tudo de bom. Nossa. Seu Luiz é meu paizinho. Ele me manda mensagem todo dia de manhã. Esteve aqui e nos emocionou. Aqui. Ele me emociona todo dia, gente. O Marcelo Cassaro, a meu amor. Maria Malaquias, o Mosca, o Moscatelli Meu outro. e o Ildeurado Ancheski. Esse time vai levar o nome do Sebastião Macedo, Tião Macedo. No que é diferencial do Tião Macedo
os outros candidatos, na opinião da senhora e desse grupo? O Tião é um cara que ele pensa muita coisa como eu, assim, ele pensa nesse coletivo. E hoje a gente tem o governo federal. A gente já tem feito muita coisa, a gente tem experiência, o PT sem estar no governo, o PT tem essa pegada de pensar no povo, nesse cuidado com o povo. E a gente vê o Tião com essa pegada, a gente está apoiando o Tião. Aliás, desde o começo, eu sempre preferi que o partido saísse sozinho, porque eu vejo que... Tinha uma conversa de civis, tá? Ideologicamente, eu acho que a gente tem que acreditar na gente. Perfeito. Se eu não acreditasse na minha capacidade, naquilo, na onde eu quero chegar, a gente não chega. E muitas vezes tem alguma... Porque assim, eu vou falar uma coisa sem falar mal de pessoas. Uma administração que você se junta com 14 partidos, você tem que ser um administrador foda. E com respeito às famílias, porque você tem que articular com muita gente. E a chance disso dar certo é grande, a chance de dar errado também é grande. É a mesma dimensão. É 880, então, né? assim, acho que Sertãozinho, pelo histórico, tem essa grande dificuldade. Porque a gente sabe que tem os grupos. E a Negrona chega para dizer, não, a gente pode ser plural. É isso aí. E é essa pegada. E estou trazendo meu negão, Tião Macedo, junto. É verdade. Você entendeu? Então, assim, a gente pode ser plural. Tem lugar para o PT em Sertãozinho. E a gente vai provar. A gente já está provando isso. E a gente precisa do seu voto. Eu preciso dessa credibilidade. O Tião precisa, que tem lugar para a gente também. Porque a gente sabe fazer sem estar nos espaços de decisão. E eu acho que a gente pode contribuir muito para essa cidade. O Claudio Tibério fala que, só para corroborar com você, ó, muito boa sorte para Maria nas eleições. Ele acrescenta Lula em Brasília, Boulos em São Paulo e Maria aqui em Sertão. Tomara que assim seja. Amém. Amém, saravá, axé. Qual é o seu número, Maria? Até agora você não falou o número da Maria Malaquias. 13.000, 13000. Maria Malaquias, para alegria de toda a população de Sertãozinho. Gente, Não, vem... não é, o slogan é outro. Não, com raça, garra, com coragem, garra e alegria, vote Maria Malaquias. Mas ela tá boa, tá boa. E sabe os tios passando pela 13 Barão do mil. Rio Branco? Eu vi o Tião Macedo lá, o Jonas, o pessoal do PT ali na Barão do Rio Branco. A gente tá junto, misturado, e fala uma coisa. Independente, né, de qualquer coisa, a gente tem uma lógica com a gente, que é o melhor para a cidade. E entendendo que quanto mais a gente dialoga, quanto mais diferente, a gente exerce uma democracia muito mais rica. A gente precisa aprender a respeitar as pessoas. Entender que não é porque... Você sabe que uma coisa que eu ando a pé, né, Ilson? Sempre. Agora eu não dirijo. Tá tendo condições, né? Eu não dirijo. E eu ando muito. E você sabe que eu, assim, se eu entro na sala de juiz, se tiver que entrar, tal, e entro lá Pisando firme. E assim, e a gente precisa, a gente que é pessoa pública, a gente precisa ser humilde, a gente tem que deixar muitas vezes o ego, que é legal o ego, mas no sábado à noite, a hora que você está linda, se arrumando, tá. Tem lugares. Dentro da administração pública não tem lugar para isso, porque você está representando pessoas das mais diferentes necessidades. E a gente precisa ter esse olhar. E eu venho com esse olhar afetuoso também, tá? Esse olhar de afeto, de que a gente precisa aprender a agregar. A gente tem passado por uma polarização muito grande. E você também não me vê eu metendo pau nos outros. Não. Porque eu respeito. E eu vi isso do seu José Dirceu. Eu fui numa... A gente precisa aprender a respeitar que as pessoas elas têm posicionamentos diferentes. E que a luta, a disputa tem que ser no argumento, nas propostas e respeitosamente. A gente precisa parar com esse negócio de tentar diminuir o outro para querer ganhar no grito. Eu até gritei com os caras lá na Vila Garcia, lá num boteco, porque eu sento no boteco.
falei, ó, pode parar. Maria, Sem gritar. você tem lá 22 segundos para você pedir seu voto. Gente, já passou? Você pensa que é Então, fácil? pessoal, é Maria Malaquias. Com coragem, garra, afeto e alegria. Vote 13000. 13 mil para tua alegria, gente. Vamos lá. Tá fácil. Maria volta novamente antes da eleição Dia conosco 30. aqui. Se Deus assim nos permitir. Gente, obrigado, Maria. Ó, Encerra conosco aqui. Fique aqui, claro. Zé, até amanhã. Até amanhã, terça-feira. Amanhã o Sandrinho estará conosco e até a propósito para falar, porque o Sandrinho, Samuel, a equipe da Infinity, trabalhou como maluco nesses incêndios aí, né? Então amanhã o Sandrinho vai dar até um testemunho do que passou, porque passou coisa do Arco da Velha. Esperamos que demore a se repetir ou não se repita mais. Seria o ideal, né? Mas o ideal não existe, então a gente volta amanhã. Um abraço a todos. beijo, gente. Abraço, Antônio Silva. Obrigado pelos trabalhos. À noite estaremos aqui no programa de esporte a partir das 19 horas. Hoje, com o nosso amigo presidente do Estrela Solar, pelos 44 anos da equipe do Estrela Solar, nosso amigo Marcato, e também o Carlão, presidente da Companhia dos Árbitros de Ribeirão Preto, onde começa no próximo domingo o Campeonato Amador de Ribeirão Preto, né? Estará conosco no programa de esporte às 19 horas. Um abraço a todos que nos acompanharam, obrigado pela participação, obrigado pela audiência maravilhosa, e obrigado aos candidatos que aqui estiveram hoje, e boa sorte a eles. Em especial, a Maria Malaquias. É nóis, é Fomos. nóis. Que louca.